Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, que Deus te abençoe. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês inscritos no canal Bíblia em Foco. Vocês são muito bem-vindos, aqueles que já estão conosco desde o começo do nosso canal e aquelas pessoas que estão se agregando, somando no presente momento. Que Deus te abençoe, vossos comentários têm enriquecido o canal, que Deus possa continuar abençoando seu lar, sua família, seus filhos, esposo, a esposa, os objetivos financeiros, teus sonhos. Enfim, que Deus estenda a mão dele de poder e de misericórdia sobre a sua casa, que ele prospere o seu trabalho, o fruto das mãos do trabalhador, que Deus possa curar todas as enfermidades que porventura estiverem passando uma luta e um vento forte sobre a tua casa, que Deus te alcance, que as mãos do Eterno, aquelas mãos ensanguentadas, furadas no Calvário, aquelas mãos que quando toca faz milagres, possa tocar a sua vida, a sua fé, a sua casa, a sua família, e que Deus possa repreender todo vento, todo temporal, que não seja no sentido de uma prova que Deus queira que você passe, mas que você, mesmo que se for uma prova, que Deus te dê graça para você passar essa prova de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos e ouvintes, uma inscrita no canal Bíblia em Foco nos pediu para nós comentarmos sobre a cantora Vanessa do Véu. Ora, meus irmãos, é triste, é complicado, nos falta palavras para expressar, nós ter que comentarmos algo dessa relevância, dessa natureza. Poxa, essa moça, essa senhora, essa jovem senhora, ela tem feito vários eventos Brasil afora, tem cantado em eventos grandes, mais precisamente em vigilhões, em vigília. Olha, irmãos, vigília, para mim ir numa vigília tem que ser uma vigília muito bem organizada e com espiritual. Ir numa vigília, irmãos, para ficar gritando a noite toda, pulando, saltando, rodando gravata, virando as mãos para trás, batendo tambor, fazendo batucada, não é do meu agrado, não é do meu estilo. Eu jamais iria numa vigília como essa. Eu iria numa vigília se fosse para nós cantarmos louvores sacros, a cada hora dobrar os joelhos e orar em paz e com respeito, levantar da oração, ministrar uma poderosa palavra na madrugada, uma palavra abrangente de mais ou menos uns 50 minutos, uma hora, voltar aos louvores sincero e continuar louvando a Deus e orando. Isso é uma vigília. Agora, esses movimentos, por isso que eu digo para os irmãos, alguns às vezes ficam tristes, outros querem xingar e contrariar, mas irmãos, é tudo fogo, vigilhão do fogo, porão do fogo. Essa gente que atua na área da aberração, tudo é fogo para eles. Canela de fogo, sapato de fogo, pé de fogo, cabeça de fogo, é tudo fogo, e não tem fogo é nada. Esse fogo que essas pessoas têm, irmãos, é um fogo estranho. Isso é uma essência que não é verdadeira. Isso já não morreu, porque é tempo da graça, e no tempo da graça Deus mata espiritualmente falando, permite a morte. Deus não mata, Deus permite a morte das pessoas na vida espiritual aos poucos. Se fosse no tempo da antiga dispensação, cairiam mortos como os filhos de Arão, Nadab e Abiú, caiu quando pegaram o incensário com incenso e fogo estranho do altar, não foram no ponto culminante, no ponto principal, primário do altar, mas tentaram fazer as coisas da maneira deles e pegaram fogo estranho e foram apresentar até Deus. Deus rejeitou, culminando aqueles dois morreram no presente momento, culminado pelo fogo de Deus, porque Deus não é brincadeira. E se fosse na antiga dispensação estariam mortos, mas hoje, irmãos, existe muita aberração. Irmãos, a igreja não está crescendo hoje. É cumprimento bíblico, Jesus está para arrebatar sua igreja. A igreja está retrocedendo. A igreja está inflando e inchando. Quando eu digo retrocedendo, é no sentido, porque uma igreja, irmãos, que uma moça vai colocar um véu, e vai usar uma estratégia de um véu, vai usar um meio, um artifício para chamar a atenção das pessoas para que o ministério dela de louvor possa crescer, para dizer que é mais usada, que é santa, que é cheia de poder, de fogo, que tem um movimento de Deus na sua vida, que está sempre do lado do varão do movimento. Isso não é a igreja avançar, isso é a igreja retroceder.
a igreja está retrocedendo, irmãos. Em vez de avançar, a igreja está retrocedendo. E o pior é que tem pastores ovacionando, gritando, levantando o dedo. É desse jeito, pai. Usa ela mesmo. E rodando gravata a noite toda, e gritando e pulando. Irmãos, uma pessoa normal, um cristão normal de sã consciência, nem tem gás para pular a noite toda. Aquilo ali eles dizem que é o Espírito de Deus, mas aquilo ali é uma obra do diabo. Aquilo jamais pode ser uma obra de Deus, porque a obra de Deus ela é ordeira. Ela é respeitosa. Outra coisa, uma cantora que se diz cristã e liberta pela palavra se apresentar de véu, o cabelo comprido não quer usar, daí é feio. Aí as igrejas criticam a doutrina do cabelo, que as irmãs têm que andar com seus cabelos compridos, aí criticam. Agora, um véu ninguém critica. Então ela que tira aquele véu e coloca o véu que Paulo falou, que é o cabelo. Vocês entendem, irmãos, como as pessoas estão complicando o evangelho? Uma moça que se diz cristã, cantora da igreja evangélica, se apresentar de véu, é retroceder. Quem usa véu é as missas da igreja, as freiras nas missas da igreja católica. O véu é uma coisa do catolicismo. O véu não é uma coisa da igreja primitiva, da igreja verdadeira. Vocês entendem? O véu já foi tirado. Não tem mais véu. E aquela moça se apresenta de véu. E o que mais me chama a atenção, que a igreja não está avançando, mas está retrocedendo, que é voltando às práticas do catolicismo, usando véu. Um roupão comprido. A gente já sabe daquela cantora que saiu da igreja do Rio de Janeiro, do pastor Marcos Pereira, que andava com aqueles roupões, que ele também pregou como doutrina. Aquilo para mim era mais uma seita de que uma igreja, porque uma igreja não impõe roupas, regras de roupas a serem usadas. Uma igreja não se apega em regras humanas, doutrina de homem. A igreja tem doutrina divina. Então não é doutrina de homens nem de demônios. E aquela menina, quando estava lá, a Morena, esqueci o nome dela agora, que não me vem em mente, ela usava aqueles roupões, cabelo comprido. Ela veio para a igreja, saiu da igreja do pastor Marcos, agora já aparece com o cabelinho cortado aqui em cima, já foi tomada pelas gravadoras e está por aí, mudou como da água para o vinho as suas atitudes de vida. Então, o que a gente percebe é muita heresia e muito interesse financeiro. Então, essa Vanessa do Véu, quando você abrir o YouTube e você olhar, porque não adianta vir me criticar, eu estou comentando o que está no YouTube. Vocês vão perceber que aqueles vigilhões de fogo nada mais é, nada menos que um centro de umbanda. Aquilo não difere em nada de um centro de umbanda, de quimbanda, de batucaria. Aquela música que ela canta, que começa hang dung rung dung bang bang, aquele troço diabólico, aquilo não tem nada de adoração a Deus. Aquilo não adora a Deus em nada. Aquilo ali é um verdadeiro ritual de umbanda. Aquilo é uma música de candomblé batida ao som do tambor na umbanda. E aquelas pessoas rodando, aquele reteté, que o reteté é a arma, a ferramenta do diabo, é o movimento estranho, estereótipo, que o diabo introduziu dentro de todas as igrejas evangélicas nessa última hora. É possível o reteté estar dentro da Deus é Amor, dentro da Assembleia, da Batista, dentro de qualquer igreja que você imaginar na última hora. Então esse reteté é uma ferramenta do diabo para misturar tudo que é tipo de ritual diabólico e pagão ao culto da igreja evangélica. Quero dizer para vocês que aquela música ali não louva a Deus, aquilo não é o verdadeiro louvor, aquela música não tem harmonia, não tem ritmo e não tem musicalidade. Porque a música ela tem que ter no mínimo 3 coisas, ritmo, harmonia e melodia. Aquilo não tem melodia, não tem harmonia e não tem ritmo. Aquilo é um batuque. A música da igreja é uma música sacra. Ela é diferente, não é aquele tipo de música. Então os irmãos fujam disso. Aquilo ali, quando vocês percebem aquelas mulheres rodando a baiana com aqueles vestidos longos, aquele véu na cabeça, aquilo ali é a mesma coisa que um culto afro. Aquilo ali é a mesma coisa que as religiões afro cometem e fazem. Aquilo ali, meus irmãos, não passa de um ritual de macumba. Aquilo aí rodando e aquelas mulheres tudo de vestido branco e muitas das vezes rodando com a cabeça para baixo, o bumbum para cima. Aquilo ali, irmãos, não tem nada de Deus. E fica tudo aquele... Você percebe, assista os vídeos no YouTube, você vai ver todo mundo ovacionando aquilo ali. É um engano da mentira. Não tem nada a ver com Deus. E eu afirmo, você é juiz agora? Eu sei que os comentários vão vir porque os jargões do evangelho. Você é juiz? Não, eu não sou juiz, a palavra é juiz. Você será julgado pela palavra. Confere com a palavra. O que Jesus falou para a samaritana no poço de Jacó? Vocês vão adorar em Jerusalém ou no monte? Em Samaria? Ou em Jerusalém ou em algum monte? Jesus disse, não, os adoradores não adoram nem Samaria, nem Jerusalém, nem monte algum.
Os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E ali naquele louvor da Vanessa do véu não tem espírito e nem verdade. Ali tem uma desordem, uma bagunça. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração traz traços e características de uma musicalidade harmoniosa, ritmica e cheia do Espírito Santo. Não é esse tipo de coisa que está surgindo. Começou nos Gideões, missionário, esse batuque misturado com o culto afro e a música nordestina, e ganhou um terreno extraordinário. Eu me lembro que numa época as cantoras gospel, tipo a Lauriette, a Cassiane e qualquer outra cantora, tinha que botar um hino desse acelerado e pedalado para poder vender. As pessoas hoje não estão preocupadas em salvar almas, nem santificar através dos louvores. As pessoas estão preocupadas em vender disco e ganhar dinheiro e fama. E no dia do Senhor eles vão se deparar com Cristo e vão ter que dar conta do ministério de louvor que eles receberam de Deus. O ministério do cântico. O cântico é algo extraordinário. O cântico santifica, o cântico traz paz, harmonia, o cântico prepara o altar para a pregação, o cântico pode converter uma pessoa quando ele é na essência do poder da palavra. Eu imagino pessoas vindo do mundo e se deparando com essas músicas que estão sendo cantadas dentro da igreja evangélica, que eles dizem que são hinos. Não são hinos. O hino tem diferença da música. É por isso que hoje ninguém pede um hino, pede uma música. E as pessoas saindo dos seus movimentos de bailões, de balada, de festa, passar na frente da igreja, escutar aquilo, vai entrar dentro da igreja e vai dizer, cheguei numa outra balada. Agora a igreja de uns anos atrás, quando a pessoa sair de uma balada e se deparar na frente da igreja, ele escutava um louvor primitivo. Você entendeu? O sangue de Jesus está sendo falado no hino, a libertação em nome de Jesus estava sendo falado no hino, o arrependimento, a santificação estava no hino. Então a pessoa escutava o tradicional hino 15, foi na cruz, no dia eu ouvi, eles, puxa vida, eu saí da balada, mas lá não tinha cruz, lá não tinha sangue, lá não tinha reconhecimento e arrependimento, mas esse aí me chama para arrependimento. Então sinto muito a senhorita Vanessa do Véu, a sua gravadora, as pessoas que andam com ela, os pastores que levam ela, não me interessa, eu quero dizer que é uma das maiores aberrações que podia aparecer na última hora no que se diz louvor e tange louvor. A igreja, nesse sentido, não avança, ela retrocede. Ela está voltando a usar o véu das freiras da Igreja Católica e o véu da congregação cristã no Brasil. A igreja de hoje não precisa andar de véu. Deus já colocou o véu. Tira o véu e solta os cabelos e deixa o cabelo ser lugar de véu e vá glorificar o nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço a irmã e os irmãos que nos pediram a gravação desse vídeo. Irmãos, fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados.